Muito bem, seja bem-vindo você em mais um podcast Mentes Pensantes. E o nosso tema de hoje é propósito. E eu começo por você, Roberto. Fala para mim. Já joga uma pergunta, né? É natural alguns terem propósito, outros ainda não? Sim, é normal. Cumprimentar os amigos, colegas, você que está nos assistindo também. Como nós falamos no podcast anterior sobre identidade, identidade é uma construção dentro de mim. Para entender propósito é uma construção fora de mim. Ou melhor, identidade é o que eu sou, propósito é o que eu faço. Então, às vezes, muitas vezes se constrói uma identidade no que se faz, mas é errado, eu preciso construir uma identidade no que eu sou. E o propósito em cima do que eu faço. Os amigos vão discutir melhor, só uma prévia aí do que nós vamos falar hoje sobre propósito. E se seguir igual foi o podcast passado, você fique aí que o tema vai esquentando. Contribua. Eu volto a falar, contribua, opine. Deixamos claro aqui que esta série de podcasts, inicialmente no projeto, são gravados, né? Então, por esse motivo, nós não temos em tempo real qualquer tipo de interação contigo, mas tenha certeza, nós observamos absolutamente todos os comentários e interações que você embarca na nossa conversa e opina aí nos comentários, tá? Pedro, seja bem-vindo. Qual é o propósito do Pedro? O que você entende por este tema também? Boa noite, meus amigos aqui, Boa nossos noite. amigos que estão aí nos assistindo. É sempre um prazer poder servir vocês. E propósito é a razão de algo existir, a razão útil de algo existir. Então, para que esse copo existe? Então, isso é propósito. E ele é uma consequência de quem ele é. Então, esse copo ele tem uma identidade e, como consequência dessa identidade, ele tem uma utilidade para o mundo. E o propósito é a sua utilidade para o mundo. Boa definição. Propósito como a sua utilidade para o mundo. Sim. Isso. Sim. E aí, Fernanda, seja bem-vinda a mais um podcast. Muito obrigada, Aislan. Pessoal, sejam bem-vindos, sintam-se em casa, debatam com a gente. Pegando o gancho da fala do Pedro, por que a gente veio até esse mundo? Qual que é a nossa função aqui, né? E mais uma vez, como debatemos no podcast passado, a gente precisa dessa inquietação, de se questionar, né? Por que eu estou aqui? O que faz meu coração vibrar? Quando eu busquei o meu propósito, e eu tenho hoje ele bem definido, mas ele demorou muito, me incomodou muito, eu divaguei, me perdi, pensei, será que é isso, aquilo? Mas o que me fez definir o meu propósito hoje é o que fazia o meu coração vibrar, o que eu sentia verdade fazendo, sabe? E assim, você perguntou se existem pessoas que ainda não definiram. Com certeza existem quem tá procurando. E o que acontece muito assim é quando você conversa com uma pessoa com 18, 20 anos e ela desabafa, eu me sinto perdida. A minha resposta é sempre, tenho 33 e às vezes me sinto também, mesmo tendo o meu propósito definido, sabe? É que o tema é complexo, né? E alguém que está assistindo nesse momento pode estar perguntando assim, poxa, meu Deus, eu não tenho sei função nesse mundo. Qual é o meu propósito? Deixa eu pensar mesmo. Exatamente. O propósito seria a missão? Seria... A pessoa está se perguntando isso nessa hora. E que bom se ela estivesse perguntando, né? Que esse programa seja a mola propulsora para que faça você em casa tentar buscar teu propósito, se você não tem ele bem definido. Porque eu falo por mim, identificar o propósito causa um estado de alívio. Porque é a partir dali que você sabe onde quer chegar. Sabe que eu estava numa leitura essa semana e uma das frases era... você pode ser o melhor piloto do mundo, que de nada adianta se você não tiver um destino e não tiver um excelente plano de voo. Então, o meu propósito é o meu destino. E isso facilita porque eu consigo organizar meu plano de voo. Muito boa explicação. Mais claro do que isso, impossível. Fer, né? Professora. Mas e aí, Pedro? Né? Nós comentamos no podcast anterior se existia algum momento para que a pessoa atingisse a sua identidade, né? Que ela entendesse realmente quem ela é. Com relação ao seu propósito, quando a gente fala que é normal, às vezes a pessoa ainda não tem um propósito bem definido, talvez porque se fala muito pouco disso também, não se busca tanto essa reflexão, que estamos no mundo para algo. Tem
os dois lados. Tem um lado em que é pouco falado em determinados lugares, e todos nós estamos em bolhas, né? Então, o Instagram da pessoa que está nos ouvindo, ele está tendencioso a apenas mostrar um conteúdo relacionado ao que a pessoa está consumindo, né? Então, para essa pessoa não vai aparecer nada de propósito. Em contrapartida, muito se falou sobre propósito há uns 2 anos atrás, mas de uma forma distorcida, ou de uma maneira superficial, né? Então, não existe uma idade correta, ou uma idade mínima ou uma idade máxima. Existe, como a mesma coisa da identidade, a intensidade pela busca. Porque aquilo que você foca se expande, né? Então, quanto mais você foca em você, em descobrir sua identidade, você entende quem você é. Era como se esse fosse o passo 1. O passo 2 é entender qual a sua contribuição efetiva para o mundo. E esse termo ele fica muito genérico, fica muito abstrato. Qual que é a minha contribuição para o mundo? Aí eu te faço a pergunta. Quais são as capacidades naturais que já existem em você? Excelente. Isso aí. O que as pessoas já falaram de você? Então, vamos lá, você que tem 20, 30, não importa quantos anos você tenha. Você já trabalhou com pessoas, você já conviveu com pessoas que falou assim, nossa, mas Roberto, você se comunica tão bem. Excelente. Fernanda, você tem um carisma diferente. Aisla, você é um cara muito objetivo. Você começa a entender a sua utilidade. Porque propósito também está ligado às capacidades que você carrega dentro de você, que foram plantadas em você. E elas não estão aí por acaso, né? Elas não vieram por acaso. Óbvio que existe a habilidade, que você se aperfeiçoa em algo, foca naquilo, trabalha naquilo por tanto tempo, que fica bom. Mas o propósito ele tá conectado com as capacidades que já existem em você. Exatamente. E aí isso é um exercício o quê? Interno. E aí, o que veio em mim? O que veio em mim? Quais são as habilidades, quais são as capacidades que veio em mim? Que vieram em mim, na verdade. Né? Muito boa essa reflexão, né? Eu gosto de interagir com o público. E aí, você que está nos assistindo, o que vem em você? Quando você vê aí um podcast chamado Mentes Pensantes, com 4 pessoas lá debatendo o tema propósito, e pedem qual é o seu propósito, o que veio dentro de você? Tão ampla, né? Então é uma questão aí que realmente busca várias reflexões. Quais seriam as recompensas que a pessoa que tem um propósito bem definido tem na vida? Clareza. Nossa. Clareza. E eu trazendo para um exemplo prático, na busca do meu propósito, eu percebi que a todo momento eu estava em contato direto com pessoas, e eu estava servindo pessoas, e a minha comunicação, que é algo que veio em mim, porque, Aislan, se você pegar gravações antigas da minha infância, eu sou uma Fernanda na versão mirim, só isso. Mas é falando pelos cotovelos. Então, eu identifiquei muito rápido isso e o quanto tudo, absolutamente tudo que eu fazia na vida estava relacionado com a minha comunicação e com pessoas, sabe? Então, para mim, facilitou, porque eu identifiquei um ponto comum em tudo que eu fazia na vida, né? E eu percebi que o meu propósito está direcionado a organizar processos para pessoas, direcionar pessoas, sabe? Então, para mim, ficou mais tranquilo de identificar, me trouxe clareza. E aí, Pedro? Recompensas de um propósito bem definido. Eu diria, e para facilitar ainda mais o entendimento do pessoal, dando o exemplo de Fernanda, que ela falou que às vezes você é um piloto muito bom, mas não tem um destino bem definido. E propósito é destino. Então, o que o propósito gera? Direção. Você sabe para onde você está indo. Então, às vezes, o Roberto chega, Pedro, não, cara, você está indo no caminho errado. Não, eu sei para onde eu estou indo. Porque você sabe onde quer chegar. Existe uma convicção no meu coração de para onde eu estou indo. De uma missão que eu estou cumprindo. Então, eu só vou descansar quando eu chegar no destino. Então, o propósito ele te dá essa direção. Que, já puxando um gancho do que eu faço, que é produtividade, quantas pessoas estão dispersas, avançando em várias direções ao mesmo tempo? O plano de voo não está bem estruturado. Sim, total, né? Fernanda. Total. E a partir do momento que você usa o Roberto como exemplo, se o teu plano de voo é certeiro para chegar no teu destino, o Roberto não precisa interferir. Sim. E aí entra o que a gente falou no podcast passado, sobre críticas, sabe? Se eu tenho um plano de voo e eu sei que ele me leva até o meu destino, o que vem de fora não interfere. No entendimento de que turbulências são normais. Exatamente. Totalmente. Se você tiver um plano de voo firme para te levar até o teu E aí, destino. Roberto?
Eu gostei da palavra que o Pedro usou aqui, da utilidade, né? A ausência de propósito faz de uma pessoa se tornar ou caminhar dentro dessa inutilidade. Nossa. Nós temos um grupo maçante de pessoas que fazem muitas coisas, porém ele se sente inútil quanto a propósito. E por mais que a gente pense que essa é uma massa grande de pessoas que entendem propósito, não é. Porque propósito passa pela utilidade sua. Você não sentir inútil. Você vai definindo aqui na mesa, por exemplo, o Pedro é um ensino. Dificilmente ele caminharia em outra coisa que não fosse ensino. A Fernanda, dentro dessa área de comunicação, eu fluo muito, naturalmente, comigo, na questão de serviço, servir alguém. Então, não tem nada que eu consiga fazer que não está envolvendo servir. Então, esse é meu propósito. Eu não conseguiria trabalhar em qualquer outra coisa que não tivesse o presente servir. Fernanda não teria sucesso em nenhum outro lugar se ela não usasse da comunicação. E assim, Pedro também não teria nenhum tipo de sucesso se não passasse por ensino, porque isso é latente, você enxerga nele, você enxerga na Fernanda. Entendeu? Então, isso é propósito. Não importa em que área que você está atuando, mas aquilo que flui naturalmente da tua vida vai, e aí você vai ser intencional com isso. Cara, eu sou para isso, nasci para isso mesmo, nasci para servir, vou servir, vou conduzir pessoas através do meu serviço, vou conduzir pessoas falando, vou conduzir pessoas ensinando, mas isso vai ser a utilidade nossa para o mundo. Você me fez lembrar de um vídeo que eu vi recentemente na internet, onde tem uma menininha tentando chutar uma bola. Mas ela, por muitas vezes, até pisava na bola e caía. E em seguida, ela fazia umas piroletas. Sim, eu vi esse vídeo. E aí, não é você que está errado, não é que você que não sabe, você está no caminho errado. Exatamente. É bem de encontro com o que você fala. Sim. E tem muita gente assim, eu acho, né? Sim. Que não se encontrou, talvez, e também que, de repente, está fazendo... Aí vem lá da identidade, talvez não encontrada ainda, que o propósito ainda não está bem definido. E Aislan, e por mais que a gente encontre o nosso propósito, é como se fosse uma necessidade de ajuste constante para que você se mantenha no teu propósito. Sim. Eu entrei num conflito essa semana porque eu me sinto uma vendedora raiz. Eu adoro o tema sobre vendas, mas eu me peguei pensando no quanto eu ensino sobre vendas, mas eu não gosto de vender produtos. E para mim isso é muito tranquilo, porque eu precisei dizer para mim, eu gosto de vender serviço. E aí entra a questão do que o Roberto falou. Eu gosto da narrativa, eu gosto do processo que envolve a venda de serviços. E eu nunca, não quero mentir aqui, no meu primeiro emprego eu vendi produto. Depois, nunca mais. Como é importante essa consciência para quando você fala para vendedores de produtos. Com certeza, com certeza, porque você acaba não criando um personagem. Você comentei com o Pedro antes e com o Roberto antes de iniciar o podcast. A nossa verdade vende. Então eu não vou criar uma pessoa que vende qualquer coisa para qualquer né? Sim. Galera, vamos lá para aproximadamente 30 segundos de resposta. Pedro, eu quero saber e o público quer saber também, afinal de contas. Então, qual é o seu propósito? Eu gosto muito de usar a palavra lapidar pessoas, porque lapidar vem no sentido de aperfeiçoar, né? Então, eu percebi como algo natural em mim é eu olhar para a Fernanda, e aqui a gente vai dar aqui um exemplo de uma pedra bruta e de um diamante. O diamante é o processo final de lapidação da pedra, né? Então, eu olho para a Fernanda e, de alguma forma, eu tenho a capacidade de ver nela um diamante. Só que hoje ela está uma pedra bruta. E onde está o meu propósito nisso? Em lapidá-la, em aperfeiçoá-la, em treiná-la. Então eu vou nesse processo gradativo, conduzindo ela, aparando as arestas para que ela seja o diamante que inicialmente a primeira visão que eu tive sobre ela foi isso. E isso sempre esteve na minha vida. Eu lembro que quando eu jogava bola, eu era o capitão do time, não porque eu jogava bem, não porque eu era o melhor. Porque você identificava. Pronto.
eu identificava as melhores posições, eu fazia a leitura do jogo, eu falava, ô Roberto, eu acredito que você ficar aqui, você vai Isso é se muito desempenhar bom. melhor. E na hora de formar Isso o é time, muito obviamente, bom. jogava com os melhores. Jogava, capitão, né? Imagina. Não perdia jogo. Então, assim... Estrategista. Isso é até um termo que eu chamo que é a ideia central permanente. Todo mundo, você que está aí, independente da sua idade, por exemplo, a ideia central permanente da Fernanda é a comunicação. Ela carregou a comunicação a vida dela toda. Aonde ela ia, se Fernanda estivesse trabalhando em um escritório de contabilidade, como eu trabalhei, ela iria se destacar lá de alguma forma se comunicando. Da mesma forma o Roberto no serviço, da mesma forma eu nessa questão de lapidar. Fernanda, seu propósito. Ótimo. Pedro roubou um pouco do seu tempo, mas Não, vamos mas lá. eu vou bem nessa Furtei, linha. furtei. Eu vou bem nessa linha do Pedro. E eu percebo que eu caminhei em direção à sala de aula justamente por isso. Porque eu senti a necessidade de criar didática para clarear situações, para clarear conteúdo. Então, o professor nada mais é do que alguém que conduz, que explica, né, utilizando da comunicação. Como assim? Você tem a opção da área do direito e veio para pedagogia? Você explicou já isso em determinado momento. Eu acho que aqui do que no podcast, te trouxe um pouco exatamente, pra no podcast eu acabei não comentando, até porque me apresento como advogada, hoje sou advogada, mas eu tenho um histórico na educação, quem me conhece sabe que tem muito da professora Fernanda em tudo que eu faço hoje, tanto nos treinamentos quanto no escritório. Então, essa questão de orientação, orientar pessoas utilizando da minha comunicação, da minha didática de professora facilita, abre meus caminhos, porque Aislan, tem muita gente com muito conteúdo e conteúdo bom que passa uma vida com projetos lindos na gaveta e a gente consegue estar organizando isso, ser bem direcionado, ser bem lapidado, ser com um método criado, sabe? É como se você desenrolasse toda a ideia boa que está na cabeça da pessoa, né? E colocasse para jogo. Muito bem. Roberto, seu propósito. Eu digo que é muito Você já fácil. citou o servir, né? Eu digo que é muito fácil você enxergar defeito numa pessoa. É muito fácil, não precisa nem ser muito inteligente para isso. Agora, você precisa ter um olhar um pouco mais profundo para você conseguir enxergar a qualidade. Uhum. Então, eu acredito que uma das coisas assim, que eu trabalho como propósito na minha vida é não trabalhar com o defeito das pessoas. Eu trabalho com a qualidade delas. Ainda que as pessoas estão dizendo assim, essa pessoa é assim, essa pessoa é assim, a pessoa é assim. Mas eu consigo enxergar uma qualidade e explorar essa qualidade para que essa qualidade venha sufocar aquilo que as pessoas dizem que é defeito. Exatamente, excelente. Então, é enxergar aquilo que às vezes a própria pessoa não está enxergando. Você sabe que, baseado em tudo que vocês falaram, eu fui um que busquei a resposta, afinal de contas, qual é o meu propósito. Profissionalmente, obviamente, é algo linkado à comunicação, que faz com que hoje estejamos com uma empresa como a nossa, numa cidade pequena, né, que a gente sabe que não é normal. Não. Né? O que se construiu aqui, temos orgulho disso. Mas quando se fala desse voo aí, e quando eu lembro da satisfação que eu tive, dias atrás aí, quando eu fui buscar minha esposa, falando, chega, agora vamos para casa. Vamos para casa, seja aqui, seja Pato Branco. É o fato dela atender mais próximo, né? Pensa num voo de 10 anos de espera, de um curso de medicina, de uma residência em neurologia, para agora ser pai aos 41 para 42 anos. Mas o destino te consolava, né? Te motivava. Então, algo me diz que o meu propósito era ser pai. Eu queria isso o tempo todo. E tive, esse voo foi longo. Então, agora eu embarco numa outra jornada, num propósito que me revela muitas surpresas, mas vocês me causaram essa reflexão. Eu acho que bom, que foi bom nessa linha também. Que a gente consiga causar no pessoal de casa. E também. exato, Que bom, exato. mas... E assim como aconteceu comigo aqui na mesa, que acontece com você também na sua casa. Afinal de contas, qual é o seu propósito? Desta forma, encerramos mais um podcast. Mentes Pensantes. Galera, hora de dar tchau, um grande abraço. Deixa eu ver aqui qual processos. Processos, né? Processos. Você já deixou a É o bola aí. próximo podcast, processos. Valeu, gente. Abraço. Até a próxima. Até mais, gente. Tchau, gente.